Então, a gente veio de uma outra igreja com um grupo, né? Chegando aqui, a gente ainda era novo convertido, tinha menos de um ano de convertido, a Vanusa tinha acabado de se converter e a gente buscou vários lugares antes, né? Aquela difícil adaptação de se localizar num lugar, né? E eu, na verdade, não tive muita opção, né? Eu cheguei e fiquei com aquele grupo. Passado algum tempo a gente foi conhecendo um pouco mais e decidimos ficar, né? Esse grupo ficou conosco aí durante alguns meses e também partiram. E aí nós ficamos aqui sozinhos aqui na igreja, né? Conhecendo as pessoas, começando a fazer parte, entendendo o funcionamento da igreja. Quando o grupo saiu, eu até tive vontade de ir junto, né? Mas daí tive uma palavra de Deus para ficar. Quando nós chegamos no Alcance, como o Anderson falou, era tudo novidade, né? Era tudo uma surpresa, a gente não sabia o que esperaria. Mas como toda boa mãe que tem filhos pequenos, sempre procura um lugar onde ela possa encontrar tranquilidade para deixá-los também. Não só a gente como pais para ser ministrados, mas os filhos também precisam desse lugar. Então, uma das coisas que me chamou a atenção, como o Anderson falou, foi realmente a recepção da igreja, quando nos receberam, e o ambiente físico, que era tão bom quanto para nós, quanto era para as nossas crianças. Eu me apaixonei pelo lugar, eu me apaixonei por tudo, inclusive pelo espaço onde meus filhos seriam ministrados. Então, a partir disso, eu já tomei posse, já achei que era o meu lugar e ali eu fiquei. Então, nós chegamos na igreja, aí a Vanusa logo se envolveu com o Ministério Infantil, eu me envolvi com a parte de vídeo, né? Eu era cameraman e eu acabei me tornando o administrador da igreja, né? E aí veio, né, a liderança de célula, né? Assumimos uma célula, a partir daí a célula cresceu, nos tornamos supervisores. Depois de um tempo, eu lembro um dia nós estávamos em casa e o Marciano chegou e falou: olha, nós estamos pensando em vocês para o diaconato, o que vocês acham disso? E eu tinha ali alguns anos de convertido, mas não tinha anos de igreja, né? Me converti praticamente na Alcance. Aí eu lembro que eu olhei para ele e falei: o que é isso? É de comer isso, né? Porque não sabia nem direito o que era. E ele explicou, fez algumas perguntas lá de Timóteo para Vanusa a meu respeito. Foi bem gostoso. E depois disso, passaram-se alguns anos, aí eles nos ordenaram pastores aqui na igreja, né? Tudo assim muito... Uma das coisas que me marca é que tudo foi muito orgânico. Eu acreditava que aquele lugar que eu já tinha ocupado, de ser serva, de estar na casa servindo, já era suficiente. Eu não precisava ser colocada a mais em nenhum lugar. Então houve um conflito grande dentro de mim, né? Houve alguns momentos até que eu questionava o Anderson a respeito disso, se realmente era necessário, se já não estava bom esse lugar. E ele, como sempre um bom marido, tentou me compreender assim durante todo esse processo meu de luta. E teve uma tarde muito interessante, assim, que isso ficou marcado no meu coração, que ele chegou à tarde nessa sala e perguntou: o meu amor por você é tão grande que aquilo que você decide hoje, eu vou te apoiar. Eu quero que você seja feliz onde você está. Então, se você falar que você não quer ir para o presbitério, eu vou te respeitar e a gente vai caminhar junto. E a partir daquele dia, parece que houve uma explosão dentro de mim e eu falei: uau, né? Ele realmente se colocou nesse lugar de pensar em mim. Não é só ele, né? Nós somos realmente um casal. E foi aonde que eu comecei a me colocar em Deus e falar: Senhor, eu preciso aceitar esse lugar. Eu preciso amar tanto quanto o Senhor tem desejado esse lugar para ele. E foi aonde eu cheguei para ele e depois de um tempo eu falei: não, eu tô com você e a gente vai assumir isso, a gente vai se colocar nesse lugar, se é isso que Deus quer da gente, então vamos lá. E hoje tem sido assim, o ar que a gente respira, no sentido de que estar com pessoas e cuidar das ovelhas que Ele tem nos dado tem sido assim o nosso grande amor, né? Às vezes até a gente fala lá em casa, a gente não fala sobre outras coisas, porque as nossas ovelhas são tão importantes para nós, a nossa igreja é tão valiosa para nós que a gente
colocou ela de uma forma tão especial no coração que a gente vive ser igreja, a gente vive o nosso presbitério com muito amor. E eu tinha aquela visão de que meu chamado era ganhar almas, né? Mas eu não tinha o entendimento completo. Eu me lembro que na ordenação de diaconato, o pastor Luciano e o pastor Francisco falaram que Deus estava mudando algo no meu chamado, né? Transformando, né? Acrescentando, na verdade. E eu me lembro que aquilo me assustou, assim. Eu falei, puxa vida, né? Eu não era bem isso, né? Não era bem isso. Minha ideia de ministério era ganhar pessoas para Jesus, trazer para a igreja e deixar que os pastores cuidassem, aquela coisa. E eu me lembro de algo que para mim foi muito forte, assim, na semana da ordenação. Eu ia para a igreja à tarde e aí eu fechava a porta da igreja, estava sozinho lá muitas vezes e aí eu ligava uma música e estava orando. E eu me lembro exatamente assim, na quarta-feira à tarde, era reunião de presbitério, então a igreja ficava bem tranquila, os pastores ficavam lá na sala deles, não tinha muita movimentação de trabalho. E aí eu deitei ali no chão e falei para Deus, Deus, eu vejo lá na Bíblia, né, a liberdade que Moisés teve de dizer que não ia para uma viagem com o povo do Senhor se o Senhor não fosse junto. E quando o Senhor disse que mandaria anjos, ele não quis os anjos, né? Mesmo sabendo que estaria protegido, guardado, ele não quis. E é isso que eu quero, né? Se for para mim estar indo só porque anjos vão me acompanhar no ministério, ou porque eu sou bonzinho, ou porque eu faço tudo que eles querem, eu não quero isso para minha vida, né? Eu quero ir porque há um chamado do Senhor e o Senhor vai estar comigo. Só que assim, aquela semana para mim foi uma das semanas mais, com toda a minha história de libertação, foi uma das semanas mais difíceis da minha vida. Que o céu se fechou e aquilo me deu muito medo, né? Porque eu já tinha destruído a minha família uma vez. Se eu estivesse dando um passo errado, provavelmente tudo ia dar errado de novo, era o que eu tinha no coração. E aí passou a semana, Deus não falou nada, não tive direção nenhuma, né? E seguiu o fluxo. E eu me lembro que na ordenação, a primeira palavra que o pastor Luciano entregou pra gente, ele falou para a igreja que ia entregar só para a gente, desligou o microfone, veio nos nossos ouvidos e falou, olha, eu não sei que dia que isso foi que aconteceu, mas eu vi você deitado aqui nesse carpete da igreja, dizendo para Deus que se fosse para você ir sozinho, sem Ele, você não queria ir. Que se fosse o momento errado, você não queria estar nesse lugar. Mas Deus manda eu te dizer que não são anjos que estão indo com você, que Ele está indo com você, que é para você ficar tranquilo. Eu sei que você fez a oração de Moisés para ele, e ele ouviu, ele está com você. Aquele dia dissipou os medos, eu entendi que era o meu lugar, eu entendi que era o momento, e desde então Deus vem fazendo, né, muitas coisas nas nossas vidas, assim, e o pastoreio foi algo que aflorou, né? Pastorear foi algo que aflorou dentro do meu ser. Ainda sou um evangelista de natureza, de nascimento, mas é uma função paralela à minha função pastoral hoje. Enquanto o nosso coração estiver desejoso por fazer a vontade de Deus, por fazer a vontade de Jesus, Ele vai estar conosco, nos conduzindo, nos levando ao lugar correto. Eu acredito que nada acontece nas nossas vidas por acaso. É algo que eu tenho muito forte dentro de mim. E eu creio que se Deus está levando, através agora, né, do pastor Marciano, que recebeu essa direção, a igreja para esse lugar também, né, é algo que vai naturalmente expandir, crescer, né, e fazer a diferença. Essa igreja viva, ela vai se movimentar dentro do ambiente que Deus criou para ela se movimentar. E nós fazemos parte disso, né? Eu creio que quando nós fazemos parte de algo tão grande, tão importante, a gente não consegue ficar parado. E a gente acaba seguindo junto com o fluxo do céu, né? Nós somos uma igreja que ama tanto Jesus, somos pessoas que amam tanto Jesus, né? Que nós vamos nos mover naturalmente juntos, né? Como uma coisa só.